Hoje, em Mestres do Mentalismo, eu trouxe Camille Flammarion, o pesquisador do espírito. E antes que nós começemos a conversar sobre Camille Flammarion, eu queria pedir para você que, se ainda não fez, que você se inscrevesse em nosso canal, desse um joinha para a gente, acessasse aí o sininho para receber nossas atualizações. E uma coisa que é muito importante seria você divulgar esse nosso trabalho entre os seus amigos, entre os seus companheiros. Então, Camille Flammarion. Ele nasceu sob o nome de Nicolas Camille Flammarion. Nasceu na França e era o filho mais velho entre 4 irmãos. Mas tudo isso é muito importante, mas o que é mais importante é que desde pequeno esse menino se destacou dos demais. Enquanto todos olhavam para o chão procurando pedrinhas, joguinhos, ele olhava para o céu desde pequeno, encantado, maravilhado com aquele céu tão cheio de luzes, aquelas luminárias. E ele se destacou rápido em seu desenvolvimento intelectual. Com 4 anos ele já sabia ler. Com 4 anos e meio ele já sabia fazer contas, sabia todos os rudimentos da matemática. E rapidamente ele começa a se instruir sobre aquele céu tão maravilhoso que cobria a sua cabeça. Aquilo intrigava, o chamava, o cativava. E ele procurou informações. Naquele tempo não era fácil como hoje, a gente vai no Google e encontra logo as informações que busca. Aquele tempo era difícil, as bibliotecas não eram tão fartas, mas assim ele consegue, pouco dentro de casa, pela cultura que já havia ali. E depois, em bibliotecas públicas, em livrarias, ele vai ampliando toda aquela gama de conhecimentos sobre a astronomia. Mas outras coisas também chamavam a sua atenção. Haviam coisas que eram inexplicadas. Se você pensa bem, ele nasceu em fevereiro de 1842. Viveu numa época em que Kardec florescia com suas pesquisas na área do espiritismo. Ainda existiam em solo francês as mesas voadoras, os médiuns de materialização. Tudo aquilo chamava a sua atenção. E ele achava que naquelas coisas deveriam haver explicações. Tinha que ter um porquê. Aquilo existia. E assim ele continua essa sua pesquisa. Com 16 anos ele já havia conseguido um emprego no Observatório Astrológico Francês e começa a publicar trabalhos sobre astronomia. E assim, em seu amadurecimento pelo mundo da astronomia, ele vai se infiltrando cada vez mais entre os pesquisadores, entre todas aquelas pessoas que estudavam os astros e as estrelas, até que em 1864 há uma ruptura dele com essas pessoas, porque ele publica um livro que assustou a todos: A Pluralidade dos Mundos Habitados. Um assunto que desagradou profundamente todo aquele povo. Ia contra os padrões, ia contra os padrões religiosos, ia contra as crenças dos astrônomos. E assim ele se afasta, mas ele começa a escrever livros sobre astrologia para as pessoas comuns, com uma linguagem mais fácil, mais branda, mais acessível a todos. Porque quando você compreende um assunto, você pode falar e explicar aquilo para as pessoas com palavras simples, sem precisar de grandes palavras, sem precisar de termos muito técnicos. As pessoas compreendem e absorvem aquilo. E logo em seguida ele casa-se com Sylvie Flammarion. Moça suave, linda, cantadora. E a partir daí ele começa a publicar muitos livros, a se dedicar mesmo a escrever livros sobre astronomia e sobre as pesquisas que ele estava começando a fazer.
Sylvie foi para ele de uma importância muito grande, porque ela, com sua feminilidade, com sua maneira feminina de intuir as coisas, mostrava para ele caminhos que até então ele desconhecia. E ele começa a pesquisar mais profundamente toda essa área dos fenômenos psíquicos. E assim, ele começa a procurar explicações para a telepatia, para a projeção astral, porque eram sensações vivenciadas por pessoas que terem tido consciência fora do corpo. Mas aquilo assustava a todos. Começa também a falar sobre as gravações de pedra, que hoje são chamadas de tapestone, que é a memória que acontece com as pedras, como se elas gravassem em seus átomos, em seus elétrons, tudo aquilo que se passa ao redor, principalmente situações dramáticas. Quanto mais o acidente tivesse ocorrido junto da pedra, mais fortemente ela gravaria em suas entranhas o que ali havia se passado. Hoje existem muitas áreas, e aqui no IMED a gente estuda isso, de você segurar uma pedra que esteve em algum determinado lugar e procurar entrar em sintonia com ela para tirar dela suas memórias. Dizem que em Lemúria, em Atlanta, as bibliotecas eram feitas por cristais que guardavam a memória, como hoje nós temos os disc lasers, os gravadores, os chips, onde a memória fica ali, e se alguém pega aquilo, não vai reconhecer o que tem ali embaixo. É preciso de um equipamento próprio para poder desvendar. Os antigos tinham métodos talvez mais fáceis, usando a sua psique, para poder ler aquilo. Mas é a mesma coisa se você pega um livro e você não conhece os sinais que ali estão, chamados de letras, jamais vai compreender o que existe ali. Era um objeto de culto e pronto. Mas Flammarion procura trazer todos esses assuntos para uma pesquisa mais séria, com uma base científica, para que possa dar fundamento aos assuntos pelos quais ele foi banido da astronomia, porque não acreditavam naquilo que ele acreditava, naquilo que sua observação havia levado até ele. Eu não vou ficar aqui me estendendo nessas histórias, essas coisas que são próprias da história, da biografia, porque isso você encontra facilmente. O importante do assunto é saber desse espírito dele e buscar analisar as coisas de uma forma mais concreta, menos levada pelo espírito da paixão pelo assunto. Ele procurava respostas. E, com a publicação de seus livros, ele acaba se tornando uma figura popular. Diz que o laboratório dele era cheio de livros, parecia minha casa, cheio de livros por todos os cantos, pilhas de papéis em cima da sua mesa. E ele recebia muitas cartas. E dizem que eram muitas mesmo, quase 400 por dia, que você tem que pensar que era um volume de trabalho muito grande. E tinha um determinado senhor que escrevia para ele constantemente: ah, que maravilha que são seus livros, ah, sou apaixonado. E ele dava uma respostinha ou outra, né? Sem se preocupar em ser uma coisa assim muito pessoal, era superficial as respostas. Mas acontece que um dele recebe um notário, era um oficial de justiça, que chega para ele e diz: olha, o senhor recebeu aqui uma herança de um senhor que não tinha filhos e deixou toda a sua fortuna para o senhor tocar as suas pesquisas. Quem era? Aquele cara que mandava sempre aquelas notas dizendo da maravilha do trabalho dele. Com isso ele ganha um castelo e ele leva para lá a associação de pesquisas que ele presidia. E por essa época, ele já mais entrosado com os estudos de Kardec,
já mais calejado pelo contato com as pessoas, ele acaba entrando em conflito com os espíritas. Ele andava em conflito com todos. Conflito com os espíritos, porque ele disse que os médiuns não eram muito confiáveis, não. Isso é uma coisa que também eu sempre fiquei meio cismado um pouco, né? Porque acontece que, às vezes, a pessoa pode ir num determinado lugar onde tem um médium que recebe determinado espírito. Um dia o tal do espírito não comparece. O médium está ali e a pessoa se deslocou até lá para ouvir a sua mensagem. E então o médium não vai deixar o outro frustrado e fala alguma coisa em nome do tal espírito. Isso pode ser de caso pensado ou não. Às vezes é o próprio inconsciente que assume a vez do espírito e fala com a pessoa que foi buscar. Então ele tinha um pouco de cisma e com isso ele cria um certo atrito com os espíritas na época. Flammarion acreditava na vida após a morte, acreditava na reencarnação, mas dizia que não havia uma comprovação científica desses processos. Mas ele acreditava. E acreditava também numa coisa chamada força psíquica, que é aquele poder da mente que nós tanto falamos. Hoje, aqui no IMEDIC, por falta de algum nome mais específico, nós dizemos energia psíquica. É algo que os antigos chamavam de fluido, mas é uma energia que provoca fenômenos. O fenômeno da levitação. É possível? Sim, é possível. Os pesquisadores dizem que uma pessoa em cada 100 é capaz de provocar naturalmente fenômenos de perda de peso. As coisas flutuam. Telepatia, ectoplasma. Mas ele se aventurou na pesquisa da manipulação do ectoplasma, que é um fluido que os médiuns e todos os seres humanos, todos os mamíferos possuem, que é uma espécie de uma fumaça branca que fica no meio campo entre o mundo físico e o mundo astral. Falei para você que ele era muito popular, foi muito amigo de Victor Hugo, aquele famoso escritor, né, dos Miseráveis. E eles trocaram muita correspondência, se visitaram muito. Victor Hugo era um destacado espiritualista e viu uma certa consonância entre suas crenças e o que Flammarion dizia. O nosso imperador, Dom Pedro II, foi à França visitar Camille Flammarion. E nos jardins do tal castelo que ele ganhou do admirador, plantou um cedro do Líbano como um marco daquele encontro. Dom Pedro II foi um entusiasta de Camille Flammarion. Camille Flammarion deixou para nós um rastro de luz, abrindo grandes portas na pesquisa mediúnica, na pesquisa da mente, dos processos mentais, que ele enfrentou cara a cara, sendo apedrejado, perseguido, mal falado por toda a elite, por todos aqueles que estavam cristalizados em suas crenças, nos velhos padrões. Paradoxos foram muito mudados, as estruturas foram abaladas pela palavra, pela pesquisa de Camille Flammarion. Existe um aspecto da vida de Camille Flammarion, que é o aspecto do poder da atração do feminino para a sua vida. Primeiro foi com Sylvie. Ela era esposa de um médico, mas quando conheceu Camille Flammarion, ficou presa a ele. O magnetismo daquele homem a seduziu completamente. E ela abandona o médico, passa a viver com Camille Flammarion e acaba casando-se com ele, mas
Em princípio, ela se aproxima como uma secretária para ajudá-lo na edificação do seu sistema. Após o casamento, Sylvie deixa de ser secretária e passa a ser esposa. Então, foi necessário contratar uma nova secretária. E aí surge Gabrielle Renaud, outra moça muito linda, que fica também seduzida pelo grande mestre, trabalhando como secretária. E surge então um triângulo muito forte, formado por Sylvie, Gabrielle e Flammarion. Mas Sylvie vem a falecer e ele casa-se com Gabrielle. Eles souberam, por um tempo, harmonizar uma situação e não deixar que esta situação, esse triângulo amoroso que já havia antes do falecimento de Sylvie, que isso interferisse no trabalho. O grande amor que as duas mulheres tiveram pelo homem, e pode-se perceber que elas tiveram por algo que estava além do homem, pelo ideal que ele tinha de trabalho, pela busca. Aquilo seduziu muito as duas mulheres e permitiu que o ciúme não interferisse na obra. Uma coisa muito difícil de acontecer. O importante é saber que o trabalho desbravador de Camille Flammarion permitiu que a ciência do mentalismo se desenvolvesse. Talvez o grande cunho científico tenha sido trazido por ele, por um homem que eu vou dizer frio mentalmente, porque ele não permitia que as paixões religiosas interferissem no seu trabalho. Ele escrevia, pesquisava e trabalhava sobre o material bruto da época que tinha ao seu alcance. Foi amigo de grandes personalidades. Foi um pouco discípulo de Kardec, foi amigo de Victor Hugo, como falei, e teve acesso a grandes mentes de sua época. E marcou tudo isso em livros, livros que chegaram até nós, que permitem que nós possamos penetrar na mente de Camille Flammarion e receber os seus ensinamentos como que direto da fonte. Ele era claro, ele era explícito e escrevia de uma maneira simples. Como fazem os grandes, os gênios. Camille Flammarion foi um gênio das estrelas e um gênio do amor. Ah, sim, esqueci de te dizer quando foi que faleceu Camille Flammarion. Ele faleceu em 1925. Ele viveu a Belle Époque em Paris. Tempo de grandes sonhos, um tempo em que se acreditava que a ciência explicaria tudo, que traria todas as respostas, e que acabou desaguando na Primeira Guerra Mundial. E ele morre em 1925, deixando para nós um grande legado. Nos vemos no próximo mestre. Até lá então.